O Itamaraty respondeu ao artigo da revista britânica The Economist, que cita a perda de influência no exterior e a impopularidade interna do presidente Lula. Em carta assinada pelo chanceler Mauro Vieira, o Itamaraty defendeu o que chamou de autoridade moral indiscutível de Lula. A resposta, enviada pela embaixada em Londres, reforça o compromisso do país com a democracia, sustentabilidade e paz e critica a The Economist por contestar a condenação feita pelo governo brasileiro aos ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares no Irã. Carlo Cauty, muito boa noite, seja bem-vindo. Cauty, a gente havia comentado sobre esse artigo, um editorial da revista britânica The Economist, mas ainda não tínhamos dado essa resposta do Itamaraty, que resolveu investir tempo para responder a esse editorial, que é um artigo de opinião de uma revista, claro, importante, revista britânica The Economist, mas o que esse gesto do governo brasileiro, Cauty, significa? Como é que a gente pode interpretar essa resposta aí à revista britânica? Boa noite. Bom, se fosse em termo futebolístico, seria sentir o Galvão, né? Porque boa noite, Paula, boa noite, Marina, boa noite, Ana, boa noite, Silvio, boa noite ao nosso público, porque quando um governo decide responder a uma revista que nem do próprio país claramente sentiu que a crítica é verídica, a crítica que o Economist fez, inclusive não só Economist, porque Economist, para quem leu a matéria, viu que entrevistou vários professores de faculdades brasileiras, nenhum deles pode ser taxado de bolsonarismo fanático, e esses professores falaram algo que está sobre os olhos de quem sabe ler e escrever. O Lula é amigo de ditadores, apoia regimes como o Irã, mente sobre Israel, abraça o Putin, já disse que o Volodymyr Zelensky tem que entregar parte do seu território para a Rússia, porque quem começou a guerra, basicamente, foi a Ucrânia, entre outras coisas. Então, o Economist apenas escancarou a realidade, só que a realidade para o governo do PT tem sempre esse trágico viés neoliberal, né? Algo insuportável e, portanto, deve ser censurada com a ajuda do Supremo. Agora, dois pontos ficam. Primeiro, se vão conseguir censurar The Economist também via Supremo, que acho meio difícil. Mas segundo, fica aquela visão também de que, aquela clara percepção de que o governo Lula não sabe distinguir a questões partídicas, pessoais, do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula como pessoa física, das questões de Estado. Estão usando o Itamaraty, que é um instrumento público de Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores, para uma defesa pessoal de Lula, que inclusive, a gente pode até ler, é bastante mentirosa, né? Mas isso acaba criando uma enorme confusão e é exatamente isso que define, que distingue ditaduras de democracias. Nas democracias há uma distinção clara entre partido e Estado, partido e estrutura pública. Nas ditaduras é tudo a mesma coisa. Ana Paula Henkel, muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Vale lembrar que quando a The Economist, lá em 2009, né, deu aquela capa do Cristo Redentor com um foguete voando ali, representando o crescimento econômico do Brasil ainda no governo Lula I, ninguém reclamou, ninguém disse nada da revista. Pelo contrário, exaltaram a publicação britânica e agora, como diz o Cauty, sentiram a pressão aí com essa crítica. Ana, boa noite. Eu ia falar exatamente isso. Sentiram, Paula. Boa noite, Paula, Cauty, Silvio, querida Marina Helena, bem-vinda e boa noite à nossa audiência. Paula, sentiram, né? Agora você vê, perder tempo respondendo a uma publicação que nem é brasileira, é uma publicação importante de fato, mas uma publicação que nem é alinhada com a direita ou a extrema-direita, como eles querem dizer, né? Porque eles poderiam simplesmente ignorar isso. Agora, eu acho que responderam, e aqui a minha perspectiva diante do artigo ali que eu li. Tem um ponto ali que, já que a Economist é uma publicação que conversa com o público americano como um todo, público mundial, europeu, britânico, mas também é uma revista veiculada aqui nos Estados Unidos, tem um ponto ali que só faltou concluir o parágrafo chamando o presidente Lula, o governo Lula, ou o Itamaraty de Lula / Alexandre de Moraes de anão diplomático, porque eles dizem ali, eles mencionam que o presidente americano Donald Trump, que hoje
querendo ou não, hoje de manhã, para você ter uma ideia, Paula, a CNN americana estava falando, um analista que não gosta de Donald Trump, estava dizendo que foi uma semana muito vitoriosa para Donald Trump no campo político, já que vai passar uma legislação importante aqui para os republicanos, no campo geopolítico. Falamos ontem, né, de um possível cessar-fogo agora intermediado por Donald Trump na faixa de Gaza, entre a faixa de Gaza e Israel. E ali na revista diz que Donald Trump nem sequer menciona o nome de Lula, porque o Brasil, sob liderança do Lula, aí abro aspas para a revista, é um país geopoliticamente inerte. Ou seja, é inútil no contexto global hoje, da economia, do tabuleiro geopolítico, inclusive. Então, eu acho que eles sentiram, sim, né? Eu acho que o Cauty foi no cerne da questão. Eles sentiram, mas não adianta, Paula, os números provam, e o artigo também menciona, que a popularidade de Lula não é apenas fraca fora do Brasil e que o Brasil não é um país geopoliticamente inerte. A popularidade do Lula dentro do Brasil também é uma popularidade com números absurdos para o governo Lula, mas que o brasileiro sabe que são números baixíssimos pelo péssimo governo, pela péssima administração à frente do leme aí chamado Brasil. Olha, agora a gente entra na pauta sobre a briga do IOF, porque um dia depois de o governo ir ao Supremo